Podemos? Tá, Sim. podemos. Boa noite a todos. Hoje, 18 de junho de 2025, teremos a honra de receber o professor André Tadeu Sugawara, professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, que vai falar sobre os avanços da neuroplasticidade relacionados à reabilitação em lesão medular. Antes de chamar o André para falar, gostaria de convocar o nosso presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, Wilton Koch, para fazer as primeiras palavras, a abertura do nosso evento. Obrigado, Gilson. É um prazer muito grande todo mês nós termos esse encontro com os nossos confrades e confreiras, não é? É uma alegria para mim poder participar dessa reunião e vê-los, encontrá-los. E um agradecimento especial, que eu não faço sempre, à nossa acadêmica Vânia, que organiza o programa e tem tido sucesso, bastante sucesso com as nossas reuniões, e agradecer ao acadêmico André e ao Gilson a possibilidade de estar conosco nessa noite, e sem dúvida nenhuma será também um sucesso. Muito obrigado, boa noite e boa sessão. Muito obrigado, presidente Wilton, pelas palavras. Também gostaria de agradecer a Vânia pela dedicação, né, pela organização que ela tem, e por todo esse carinho que ela tem conosco para organizar esses eventos. E o professor André está muito envolvido em ensino na nossa universidade, ensino dos graduandos, ensino dos pós-graduandos, dos residentes. Ele é responsável pelo nosso programa de residência também. E ele vai falar sobre o tema que foi da livre docência dele em janeiro, que são temas disruptivos, tecnologia de ponta na reabilitação de pacientes com lesão medular. Já tivemos esse tema aqui em outras reuniões da academia, mas eu tenho certeza que o professor André vai enriquecer muito aqui a nossa temática. E eu me manifestei esse ano também, acho que foi no aniversário dele. Tem um fato muito interessante que o nome da família do professor André é o nome de um santuário no Japão dedicado ao ensino. É o Deus dos estudantes, o Deus do ensino, o Deus da erudição. Até nós trouxe para ele um pequeno lembrete, uma pequena lembrança desse santuário lá de Kyoto. Então, com a palavra, professor André Tadeu Sugawara, por favor. Muito obrigado, Gilson, pelas palavras. Eu gosto muito do presente. Dando continuidade, muito obrigado a todos os acadêmicos. E eu vou mostrar a nota da minha família. Minha família tem uma nota de ien que circulou no Japão. Nós temos um kabuki, que é uma peça tradicional, e a gente está bem ligado com essas questões japonesas. Eu sou um japonês falso, né? Eu sou meio japonês, meio ocidental aqui. Mas eu agradeço muito todas as palavras. Agradeço muito estar aqui hoje, a pertencer a essa nobre academia. Agradeço a todos os presentes e eu vou conversar um pouco com vocês sobre muito da minha pesquisa, né? E demonstrar, ter uma oportunidade de falar sobre a pesquisa da sua vida é um prazer imenso, tá bom? Eu vou compartilhar a tela, uma janela aqui. Vocês conseguem ver? Sim, sim, Sim? sim. Então esse é o nosso tema aí, né? Avanços da neuroplasticidade relacionados à reabilitação em lesão medular. Então, apertem os cintos, é algo diferente, né? Qual o desejo de quem parou de andar? Isso é claro, né? Que para nós, todo mundo que parou de andar, que está numa cadeira de rodas, o que mais as pessoas querem é voltar a andar, né? Mas o que eles encontram nessa procura, né? Nessa verdadeira peregrinação de um lugar para o outro. O que eles encontram, basicamente, são as técnicas de prevenção, adaptação, facilitação e compensação. E a recuperação mesmo, eles acabam se decepcionando e eles migram para cada vez mais de centro em centro, né? E a maior parte dos programas, tá certo, de reabilitação,
eles acabam reforçando o estímulo acima da lesão. Não se trabalha nada abaixo da lesão e eles acabam considerando, né, a recuperação como algo naturalístico, ou seja, de uma baixa incidência, 2%. E o que a gente sabe hoje é que a lesão medular, né, que é a lesão na medula espinhal, ela leva uma perda das aferências e eferências. E ela faz modificações que a gente já sabia, a jusante, tá bom? Abaixo da lesão, e ela também faz alterações acima da lesão, tá bom? Alterações tanto a montante como a jusante. Algo que no cérebro a gente imaginava que estaria preservado, que teria o cognitivo normal, que estaria tudo. Não é bem assim que acontece. Hoje a gente tem uma infinidade, na verdade, uma pletora de estudos, inclusive de estudos brasileiros, tá bom? Que demonstram que o cérebro não passa impune nisso, tá bom? E agora a gente tem também algo muito diferente. Tudo que está abaixo da lesão, os músculos, os nervos, eles estão intactos, porque a lesão é na medula. Só que o tato, a temperatura, a estimulação motora, tudo que antes era carreado pelas vias normais, via motora na via motora, via do tato no via do tato, temperatura na via da temperatura, e assim por diante, agora eles acabam entrando em confusão. Eles acabam sendo carreados pela via da dor, tá bom? Que é uma via mais rápida, é uma fibra mais fina, vide as fibras C, né? E lembrando, né? O que é o clássico? O que a via da dor é especializada em fazer? Não é sentir dor. A maior especialização das vias da dor é inibir dor. Esse é o modus vivendi, o modus operandi das vias da dor. Elas são clássicas, tá bom? Em inibir. Então, tudo que passa de aferências sensitivas, térmicas, táteis, dolorosas, motoras, que sobem agora pelas vias de dor, a via da dor ela vai dar uma resposta, inibição. E isso, com o tempo, você tem uma aprendizagem, uma memória, que é a aprendizagem da inibição. Então, se eu tenho um pouco da via da dor, um pouco da via sensitiva, por exemplo, preservada, ao longo do tempo eu vou aprendendo a inibir essa via, ou seja, a não sentir. É isto que estaria teoricamente preservado. E a não sentir também, a não realizar o ato motor. Isso acontece tanto acima quanto abaixo. Olha só que interessante. As modificações cerebrais pós-lesão medular. Então, aí está o homúnculo de Penfield. E esses são casos, tá bom? Então, está disposto ali um desenho, né? Um corte de uma ressonância cerebral e o desenho por cima disso do homúnculo de Penfield e agora alguns resultados do que acontece. Isso nas lesões de paraplegia, não é de tetraplegia. A área da mão, que estaria preservada, ela acaba migrando, tá bom? 13 milímetros. A área do polegar, 7 milímetros, tá bom? Isso em relação aos controles, tá certo? Você tem uma migração. Essas áreas, tanto a da mão quanto do polegar, elas acabam invadindo as áreas que seriam controladas, que seriam destinadas ao controle dos membros inferiores, que é essa região mesial. Essa região mesial, ela deixou de receber informações das pernas e, consequentemente, a área da mão e as áreas circunvizinhas, elas vão migrar para essa área órfã. É isso que acontece, tá bom? Agora a gente já sabe que o processo de atrofia, tá bom? Da perda muscular, da perda neurogênica pós-lesão medular, ela começa 4 horas pós-lesão. Mas a gente só consegue detectar em torno de 6 semanas, 1 mês e meio, até 24 semanas após. Quando a gente detecta, o paciente já perdeu mais de 50% dos músculos, ele já teve mais de 50% de atrofia das fibras do tipo 1, que são as fibras lentas, por apoptose, lipossubstituição ou fibrose. Olha aí a perna de um paciente numa lesão medular recente, com 1 dia, tá bom? E depois
de algum tempo. No caso aí, 1 mês de lesão. Já perdeu muito. E antes, que a gente considerava o músculo somente uma questão, a questão contrátil, né? Qual que é a função do músculo? Contrair, formar movimento. Isso já está desmistificado. O órgão é o músculo é um órgão neuroendócrino. Ele produz e consome diversas substâncias. E olha que coisa muito interessante. A gente tem dosado no laboratório a produção do BDNF, ou seja, o fator neurotrófico dito derivado do cérebro, no músculo, ou seja, o músculo também produz fator de crescimento neuronal, fator de crescimento cerebral. Se o nosso músculo começa a atrofiar após lesão medular, esse músculo acaba não produzindo esses fatores neurotróficos. E com isto, leva a maior atrofia. É um ciclo retroalimentador, tá bom? E olha aí, você tem uma queda muito grande, né, de diversas miocinas, de elastinas, do BDNF, de óxido nítrico, tá bom? Condicionada a toda essa lipossubstituição, a transformação do músculo em gordura, justamente pela lesão medular. No passado, então esse é o cenário. E no passado, a gente achava que a medula espinhal ela era imutável e incapaz de aprender. E o que a gente sabe hoje é que os neurônios que estão presentes na medula, eles estão envolvidos na aprendizagem motora. E que o fato do contato célula-célula é o principal mecanismo pelo qual eles não se modificam. Ou seja, que é algo regulatório. Imagina que você tem um neurônio que fez contato com o outro, ou seja, fez uma sinapse. Se ele continuar fazendo sinapses, isso pode virar um câncer, né? Um chivaloma, por exemplo. Pode um outro tipo de tumor benigno ou maligno. Então, o contato neurônio a neurônio é o principal estímulo para você inibir isto. Quando você perde o contato um com o outro, também um estímulo para ele começar a crescer, tá bom? E olha só, estudos de brasileiros, olha, à esquerda a gente tem ratos que foram desenvolvidos como lesão medular e depois você tem ratos estimulados, tá certo? Pós-estimulação, eles andando, tá certo? Isso é muito recente. E aí é o que mais se fala aí, né? O grupo do Gregoire, tá bom? Os grupos da Suíça, que a gente tem agora uma forte parceria. Ao contrário de suposições superiores, tá bom? De suposições anteriores, as adaptações estruturais e funcionais após uma lesão, e uma delas é a inibição. Esse é o caso, aquele que saiu no Fantástico, famoso, tá bom? Que eles fizeram uma trepanação no paciente e fizeram estimulação cerebral e medular dele. E ele andou, tá certo? E com o tempo se percebeu que o cabo tinha parado de funcionar, o cabo que comunicava o estímulo cerebral, né, os eletrodos lá, com a medula não estavam rompidos. E mesmo assim o paciente continuava a andar, vindo à tona, colocando mais evidência nessa história de que, na verdade, alguns pacientes eles tinham uma inibição da medula espinhal e que precisava fazer alguma coisa que parasse essa inibição. A estimulação precoce dos músculos paralisados, dos membros paralisados de forma artificial, olha só, uma coisa muito simples. Se o paciente tem uma alteração na função renal, a gente consegue substituir com hemodiálise. Se ele tem uma alteração na função cardíaca e ventilatória, respiratória, a gente consegue substituir com uma ECMO. Da mesma semelhança, para que a gente iniba estas alterações secundárias relacionadas à lesão medular, a gente precisa estimular os membros inferiores. De que forma? Principalmente com choque elétrico, tá bom? E essa estimulação vai inibir, que a gente faz no músculo, ele inibe a retração cicatricial da medula, ele inibe a poda neuronal, ela inibe a inibição neuronal e aumenta a reorganização do sistema nervoso central. Esse daí, no fundo, é um vídeo de células estimuladas eletricamente. Lógico, isso acontece um pouquinho por dia e aí está num time-lapse aí, mostrando o crescimento dessas células em placa, tá certo?
E quando você estimula essas células neuronais, estimula esse músculo, você tem uma produção de miocinas e de BDNF e uma sobrevivência das áreas órfãs corticais. Olha que interessante. Isso a gente está falando de uma mudança histórica, que a reabilitação precisa começar o mais precoce possível, idealmente antes de 4 horas após o evento. A gente está falando que a cirurgia precisa ser precoce, bem conduzida, e hoje a gente sabe que precisa de técnicas de monitoramento da pressão intramedular, tá bom? De instituição precoce para que a gente leve uma maior viabilidade dessas células neuronais. Olha que interessante. Esse é um caso aí, a gente tem estudado muito, eu e o professor Gilson, tá bom? Então, esse é o mesmo paciente. A gente está fazendo ondas de choque, que é o assunto de estudo da tese do professor Gilson, e aí ele tem uma paralisia. E depois a gente vai fazendo e a gente consegue. Imagina alguém que tem força muscular grau 0 e que com uma estimulação a gente consegue um pequeno movimento que vocês estão vendo. Um pequeno, mas é muito interessante. E ao longo e depois de algum tempo, ele começa a literalmente a mexer conforme a gente vai fazendo essas estimulações com onda de choque. A onda de choque, ela serve como uma técnica de inibição da inibição cortical. Olha que interessante. Isso aqui é o que acontece com o cérebro, tá bom? A primeira figura, tá bom? À esquerda, tá certo? Você vê lá o monte de área cerebral que a gente mapeia e esses traços são como o cérebro da pessoa está se conectando, ou seja, ele está funcionando com a parte frontal e com a parte posterior do cérebro. Toda aquela parte temporal, tá bom? Frontoetimoidal, ela não está participando dessa jogada, ou seja, a parte motora ali não está acontecendo. Este é o mesmo exame, tá bom? Que é esse exame de conectividade cerebral após as ondas de choque. Olha o que aconteceu com o cérebro. A onda de choque é no pé. Então, imagina uma pessoa com lesão medular que não mexe o pé, aquele mesmo paciente ali, tá bom? Da imagem anterior, a gente está fazendo onda de choque no pé. Então, a gente fez o exame da conectividade cerebral dele. Teoricamente, ele tem uma lesão medular, uma paralisia da perna. A gente consegue imediatamente esse tipo de resposta, o movimento do pé. E é isso que acontece com o cérebro dele. Eu tenho um padrão de baixa conectividade cerebral, sem nenhuma conexão da atividade frontal com as áreas temporais, e olha o que acontece após a estimulação com ondas de choque, tá bom? Eu aumento muito essas linhas vermelhas e essas linhas azuis. Vermelho, quanto mais vermelho, maior o grau de conexão, maior a força de conexão. Então eu começo a conectar a parte anterior do cérebro com a parte posterior do cérebro. E eu aumento o meu ritmo alfa posterior. Quando eu aumento o meu ritmo alfa posterior, eu aumento as condições de aprendizagem. Por exemplo, a aprendizagem motora, tá bom? E olha aí. Além disso, nós estamos associando a essas técnicas os exoesqueletos. Então, a gente faz estimulação da planta do pé dos pacientes, a estimulação da medula e coloca os pacientes para fazer movimentos repetitivos, tarefas específicos, tá bom? Naturalísticos, que é a marcha com exoesqueleto. E com isso, a gente consegue treinar força, resistência, mas o mais importante, a terapia do exoesqueleto, que no princípio a gente considerava que era algo motora para força e resistência, na verdade a gente sabe que é uma terapia cognitiva. O mesmo exame da conectividade cerebral mostra nos usuários, nos pacientes que estão treinando em exoesqueleto, a alteração das camadas corticais, tá bom? E o que a gente tem aprendido, isso aí é minha tese de doutorado, não de livre docência, um pouco mais para trás, que a gente viu que a imaginação ativa as mesmas áreas cerebrais que a atividade real, tá bom? Olha que interessante. Por isso que aquela história, às vezes, da fofoca, né, de você fazer uma maledicência, fala assim, olha, eu acho que eu vi tal pessoa com tal pessoa, tá? Você começa a criar um ambiente que é não verdadeiro, mas pode ter alguém que sai de lá, pega uma arma e faz uma besteira, tá bom? Por quê? Imaginar ativa as mesmas áreas corticais que o ato real em si. Então, se eu colocar a pessoa para imaginar, eu tenho a mesma ativação cerebral. E dessa forma, a gente consegue fazer
com que o paciente que usa um exoesqueleto comece a, mesmo que ele não ande, ou ele ande um pouquinho, ele comece a ter uma atividade cortical melhor. A gente consegue fazer uma estimulação, então, dos membros inferiores com onda de choque e estimulação elétrica funcional, mas que tem papel lá no sistema nervoso central, e que associado ao uso do exoesqueleto, que é basicamente uma atividade, uma terapia cortical central, a gente consegue aumentar a quantidade de interneurônios. Olha que interessante. Até 9 vezes mais interneurônios, tá bom? E a gente aumenta a quantidade de neurônios em regeneração. A gente triplica a quantidade de neurônios em regeneração nas pessoas com lesão medular. Esse caso que vocês estão vendo aí é um paciente que hoje ele anda, mas ele não andava há mais ou menos 5 anos. E hoje, com tudo isso que a gente tem feito, a gente está conseguindo com que ele tenha marcha com andador. A nossa primeira casuística ela é composta de 20 pacientes. Desses 20 pacientes que a gente está fazendo tudo isso daí em relação aos controles, tá bom? Em pouco tempo, em 6 meses de treinamento, a gente conseguiu fazer com que 4 andassem, tivesse alguma forma de marcha, mesmo que seja com muleta ou andador. 2 deles é livre, tá bom? 2 com andador e 2 marchas livres, tá bom? E no grupo controle a gente não conseguiu ninguém andar, tá bom? Isso é muito interessante. Esse artigo já está para publicação, tá bom? Mas aí um dado para vocês em primeiro dado. Olha que interessante. E aí é um pouco de literatura, mas a gente tem esses mesmos dados, tá bom? Quando a gente faz o treinamento do então o box plot em preto é da pessoa com lesão medular, tá bom? O box plot branco é a pessoa sem nada, tá bom? A pessoa sem deficiência. E aqui o arrachurado é a pessoa com lesão medular que sofreu um tratamento, tá bom? Que foi tratada, esse mesmo protocolo que a gente está fazendo, de exoesqueleto e onda de choque, tá bom? Olha só que interessante. A gente aumenta e a gente está dosando a quantidade de BNNF, né, fator neurotrófico derivado do cérebro, tá bom? No sangue dessas pessoas. A pessoa estimulada, tá bom, mas com lesão medular, ela tem um pouco mais de BNF que a pessoa sem lesão medular. Em comparação com a pessoa com lesão medular, isso é estatisticamente significante, essa mudança, tá bom? Olha que interessante. A gente já viu, tá bom? Artigo recente aí, tá bom? Mas desde 2018, que a atividade física, tá bom? E o ambiente enriquecido, e aquela história que a gente não consegue determinar o que é um ambiente enriquecido para cada um, mas, ou seja, a gente não pode ter os pacientes com rotinas esvaziadas ou com rotinas baseadas somente em terapia. A gente precisa ter eles inclusos socialmente, fazendo academia, passeando, namorando, trabalhando, junto com a atividade física, e isso leva a isso que vocês estão vendo aí. Os controles, tá bom? Foto com aquele microscópio bifocal, o bifocal lá, tá bom? Aquele que você pinga... Ah, meu Deus, esqueci o nome do microscópio. Mas é um que você vê o neurônio cortado em vivo, tá certo? Então, é foto da medula, tá certo? Olha só quanto mais conexão, quantos brotamentos isso começa a acontecer, tá certo? E olha aí, a gente tem mais brotamentos, 4 vezes mais brotamentos quando a gente faz essa história, quando a gente tem pessoas inclusas. Então, a inclusão, a história do ambiente enriquecido, que a gente está falando, que é a ausência, né, ou o combate à rotina esvaziada, leva a crescimento neuronal, 4 vezes mais crescimento neuronal. Isso é incrível, ou seja, a gente precisa fazer com que as pessoas façam atividade física e que elas não tenham rotinas esvaziadas. Isso aqui é interessantíssimo, tá bom? Então, a gente tem uma criança com paralisia cerebral, tá bom? E ela está lá andando com o seu andador, tá bom? E esse é o padrão de marcha que vocês estão vendo. Após uma única sessão, tá bom? Que é o vídeo do meio, no exoesqueleto, tá certo? Que é o Bambini. Uma única sessão de 30 minutos. Olha o padrão de marcha dela depois, tá bom? Olha a melhora, a firmeza que a garota ganha na marcha, tá bom? Ou seja,
em uma sessão, tá bom? A gente não consegue ganhar força muscular, a gente não consegue ganhar equilíbrio. Ninguém consegue ganhar nada em uma sessão. Ou seja, uma terapia cerebral, uma terapia que inibe a inibição que está acontecendo, faz com que imediatamente a criança tenha um padrão de marcha muito diferente antes e após o que aconteceu. Eu já está com outro padrãozinho de marcha, está bem melhor, tá bom? Mas isso demonstra, tá bom, para nós cada vez mais que sim, é real e existe. O fenótipo da deficiência não pode ser considerado aquilo que a gente está avaliando clinicamente. A gente precisa, depois dessa avaliação clínica, estimular membros, estimular o cérebro, inibir a inibição que toda lesão tem. A gente já viu isso na lesão medular, a gente já viu isso no amputado, a gente vê isso também nas lesões cerebrais, tanto na infância quanto na do adulto, no AVC, no traumatismo craniano. Tá bom? O cérebro responde da mesma forma. E aí acho que é uma coisa muito interessante para vocês entenderem. Esse homem será a primeira vez que ele vai andar depois de 4 anos de lesão medular, um paraplégico, um policial, uma lesão traumática por arma de fogo, tá bom? Então, depois de 4 anos sem andar, você tem uma atrofia de todos esses sistemas. Mas olha que interessante o que vai acontecer com ele. Presta atenção no rosto dele, tá bom? Para vocês entenderem o que acontece. Isso é o teste dele, tá bom? Se ele vai ou não conseguir andar, tá bom? Lógico, aí dentro de um exoesqueleto, tá certo? Mas hoje ele tem movimento das pernas. Essa é a primeira vez. Ele está se preparando, tá bom? Não sabe nem como fazer, e aí ele começou a dar os primeiros passos após 4 anos. E isso que a gente vê. Invariavelmente, eles sorriem, eles trazem uma memória, trazem uma recuperação de engrama do que é retomar andar. Tudo bem, aí de uma forma artificial com exoesqueleto, mas esse cérebro consegue resgatar, tá bom? Da mesma forma que a atividade de andar, tá bom? Realmente sem o exoesqueleto, o cérebro é ativado da mesma forma e começa a produzir todas as substâncias que uma marcha habitual sem exoesqueletos, uma marcha livre. E essas substâncias vão banhar a medula do paciente e a gente estimulando as pernas dele com estimulação elétrica funcional de alta qualidade, mais ondas de choque e outras técnicas para desinibir, para inibir a inibição, ou seja, desinibir padrões motores que estão aí presentes, a gente consegue algum grau de recuperação dos pacientes, tá bom? E era isso, de uma forma breve, rápida, tá bom? Que eu trouxe para vocês, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo hoje no mundo da neuroplasticidade. E isso é Brasil, e nós viramos um centro hoje, um polo, em que nós temos parceria com o Canadá e parceria com a Suíça, com Lausanne, exatamente com esses grandes escritórios que fizeram as primeiras estimulações medulares, tá bom? Porque a gente está entendendo, alguns grupos estão entendendo junto conosco, que a paralisia que a gente examina, que foi aquilo que eu aprendi, que todos nós aprendemos, tá bom? Não é estanque. A gente tem padrões, óbvio, que são não vão melhorar, que são grau zero e tem um grau de lesão inicial que a gente não vai conseguir fazer nada. Mas tem alguns pacientes que, ao contrário de um ASIA A ou de baixos prognosticadores para retorno de marcha, ou retorno de movimentação de membro superior, para qualquer tipo de lesão encefálica, a gente consegue, através dessas novas abordagens, tá bom? Resultados diferentes e muito rápido, tá bom? 16 sessões, 20 sessões, às vezes até imediatamente, principalmente quando as lesões são cerebrais em mais jovens, tá bom? Foi um prazer, à disposição de todos os acadêmicos. Sim, eu acho que é um momento importante de aproveitar, né, a discussão, as perguntas dos acadêmicos, dos colegas. E eu queria fazer um primeiro comentário, né, André, que nós somos talvez uma geração que
aprendia que não tinha neurogênese no adulto, que a plasticidade era muito pequena, que tinha um prognóstico meio fechado, né, para os pacientes com lesões graves neurológicas, e que o que você está apresentando é que isso dá muita esperança para os pacientes, né, mesmo pacientes crônicos, né, que é o nosso dia a dia, o paciente nosso não tem acesso precoce à reabilitação, né, a gente recebe o paciente com uma lesão crônica antiga, mas mesmo eles podem melhorar, né? Isso é muito, muito é, encorajador, né? Para todos nós e para os pacientes principalmente. Se você quiser comentar mais sobre isso também e os colegas, por favor, Para mim, as isso tem sido perguntas uma que surpresa e muito podem ser feitas. gratificante, porque a gente tinha pacientes de 20 anos de lesão, 10 anos de lesão, que a gente tinha certeza que o prognóstico estava fechado, a gente podia pôr a mão no fogo e a gente resolveu estimular alguns deles e a gente tem resultados muito diferentes. Tem um cachorrinho aí fazendo uau. Será que é alguém que deixou a câmera, o som ligado? Por favor, deixar o som para a gente poder continuar. Obrigado. Ainda não temos perguntas no chat, né? Eu vou fazer A mais uma professora atividade. Ana, Professora Ana, por favor. Deixa eu ver. Boa noite. Pode falar, quem Está me quiser. ouvindo? Estamos sim, professora. Em Boa noite. primeiro lugar, eu queria parabenizar o professor André pela brilhante palestra e gostaria de fazer uma pergunta, principalmente em relação a quais os pacientes elegíveis para esse trabalho. Se são só os pacientes com lesão torácica e abaixo de C7, C8, ou se são pacientes com lesão completa só, ou lesão incompleta também. EISEA, vocês aceitam também pacientes EISEA A ou apenas a partir de EISEA B? Seria essa a pergunta. a gente começou o primeiro projeto, tá bom? Ele é Ásia B para baixo. E a gente tinha centrado nos paraplégicos. Sim. Tá bom? E aí surgiu a ideia da gente fazer um piloto, tá bom? Que está publicado num tetraplégico. Baseado em várias experiências que o professor Gilson tem feito lá com ondas de choque. A gente fala, por que não colocar um tetraplégico? E a gente começou agora um novo ciclo de pesquisa. Agora, o número de sessões são 40 sessões e entram todos. Entram lesados medulares, pessoas com hemiplegia de qualquer natureza e todas as idades, de crianças a adultos. E a gente não mais limitou pelo tempo de lesão. Sim. A gente não limitou. E a gente está vendo que mesmo as pessoas com lesões muito antigas, 20 anos, a gente consegue algum tipo de melhora, independentemente do Ásia. Porque a gente sabe que muitos Ásia A, na verdade, não são Ásia A. Né? Tá bom? Não são. Eles são outras coisas. Então a gente tem tido mais resultados. O grande problema ainda é a gente receber o paciente muito agudo. A gente tem uma latência, porque ele, como o trauma de lesão medular em São Paulo hoje é um trauma de alta energia, então eles acabam ficando, por exemplo, a gente tem atualmente 6 internados na fase aguda ainda em UTI há 6 meses. Entraram muito próximos. Então a gente perdeu muita coisa. Mas ano passado a gente teve a grande oportunidade e felicidade de atender um médico que se acidentou. E ele era jovem e deu tudo certo com ele. Ele estava de alta do hospital em 30 dias, tá bom? E a gente conseguiu, lógico, um caso que a gente conseguiu de uma lesão muito recente, tá bom? Esse, a gente tem a marcha dele preservada, tá bom? Sendo que nos 30 dias pós-lesão, ele não tinha nenhum tipo de melhora. Certo. Tá bom? Nenhum tipo de melhora. Mas, lógico, os agudos, a gente sempre vai ficar na dúvida. Se ele ainda estava em choque medular, né? Os agudos, a gente sempre vai ficar na dúvida, tá bom?
Não tem, entendeu? Mas a gente precisa ter que começar a atender mais os agudos. E os crônicos é onde a gente tem mais... a gente consegue raciocinar melhor, né? Porque ele já estava fora da margem que a gente espera, que a literatura mostra qualquer tipo de melhora, tá bom? E se Então, pode hoje a gente encaminhar pacientes? pode encaminhar, tá bom? E a gente tem aceitado, tem as modalidades de internação e tem a e o ambulatorial, tá bom? No Luci Montoro, né? No Luci Montoro. Esse é um trabalho centrado numa unidade específica, na Vila Mariana. Tá bom? Porque Ótimo. não dá ainda para abrir para todas as unidades, porque ainda a gente está na fase de pesquisa. Quais são os principais efeitos colaterais? Fratura, tá bom? E não tem a ver com osteoporose. Vocês estão usando zolendronato ou Prolia para esses pacientes? Não. Então, as fraturas que a gente tem no mundo registrada, com o uso do Buda esqueleto, até então a gente tinha uma associação com osteoporose. As fraturas que nós verificamos, que nós tivemos, com efeito adverso, elas não têm a ver com osteoporose. Elas são pacientes não osteoporóticos, que mesmo assim, osteoporótico diagnosticado na densitometria. Mas óbvio que a gente sabe que tem um grau de fragilidade óssea. Né? Certo. Lógico que a gente sabe que existe. E eles quebraram independentemente da densitometria. E a gente considera que é o desenho do exoesqueleto. E quando o paciente vai ser colocado de pé, se ele tiver qualquer encurtamento de pelve ou de isquiotibiais, a máquina, o paciente não sente, né? A máquina coloca ele de pé de qualquer forma. E ao colocar de pé, ele estira os isquiotibiais, estira o reto femoral, e aí ele faz uma tração, uma rotação da tíbia. E nessa rotação da tíbia é que ele pode fazer fratura. Tanto lá no fêmur, quanto fratura de planalto tibial. Tá bom? Pode fazer fratura nos dois locais. Então o paciente tem que estar ciente disso. Ferida, tá bom? Também é comum. O ganho mais imediato que a gente conseguiu, é um trabalho que a gente publicou na Nature, é fome. Eu vou falar porque para mim foi um aprendizado enorme. A gente sempre considerou que o paciente com lesão medular, na fase aguda, tinha perda de apetite e a gente acreditava as questões da mudança corporal, do acidente, do estresse pós-traumático, das questões psicossociais, principalmente psíquicas. E a gente dava muita psicoterapia e antidepressivo orexigênico para aumentar o apetite. E a gente via que isso tinha um resultado mais ou menos, e a gente falava com o paciente, você precisa comer, tá? Mas era um problema. E alguns comiam muito, engordavam, e outros não comiam. E a gente chega, às vezes, na fase aguda, colocar até sonda, né? Porque o paciente não come, você não vai perder o paciente por fome. E no exoesqueleto, a gente está com uma taxa de retorno do apetite. Então, a gente descobriu, fizemos uma hipótese, que a falta de apetite de alguns dos pacientes que não comem na fase aguda tem a ver com a desaferentação do estômago. E conforme o estômago vai aferentando, retorna o apetite. Por quê? Teve um paciente que, a gente partiu de um caso inicial. Ele falou, para a terapia que me veio aquilo que eu mais me senti estranho. Estou com fome, com vontade de comer, com apetite. E ele já era um atleta do paradesporto, então a gente não consegue falar que ele era sedentário, que ele não comia pelo baixo gasto energético. Não tem isso. Ele era do paradesporto. Do basquete em cadeira de rodas, do rugby em cadeira de rodas, e que ele tinha um gasto alto energético, e ele comia, mas comia pelas questões que ele sabia que precisava comer, mas ele não tinha apetite. E aí a gente começou a separar as coisas. E a gente viu que quando o paciente vai melhorar, ele começa inervando essa questão central. Então ele começa retomando o apetite,
a dinâmica ventilatória, a dinâmica do intestino e da bexiga, lógico, não recupera tudo, tá bom? E da dinâmica da sexual, dos órgãos sexuais. Começa a ter maior sensibilidade vaginal para uma paciente, isso foi ótimo, uma maior sensibilidade peniana, e isso é muito importante, né? Os desejos deles. E a gente viu que começa pelo centro, pelo core, e depois vai descendo, ou para membro superior, apesar da terapia ser para membro inferior, tem efeitos no membro superior e depois para o membro inferior. A gente viu que existe esse padrão. É inédito isso no mundo, por isso que a gente conseguiu uma boa publicação, mas a gente está entendendo que existe um caminho. O grande benefício é, se o estômago desaferentado tira o apetite ou aumenta o apetite, tá bom? E todo mundo quer uma forma para a gente tirar o apetite, então agora tem grupos estudando em animal, tá bom? A partir do nosso trabalho, aí, foi um achado, foi incidentaloma, pesquisando em animais, qual é o padrão de fome se eles desaferentaram o estômago. Professor André, a professora Cláudia Fonseca, a querida Cláudia, está com uma pergunta de se são sessões diárias, quanto tempo de tratamento por sessão? Eles são... A gente está testando, professora Cláudia. A gente está testando. Então, tem pacientes que vêm na forma ambulatorial 2 vezes por semana, tá bom? E tem pacientes que estão fazendo 5 vezes por semana em ambiente de internação. Qual que é a dose? A gente não sabe, porque ainda a gente não sabe quem está no que aí, né? Quem está avaliando, eu sei quem está no que, mas quem está avaliando não sabe onde o paciente está, tá bom? E a gente ainda precisa completar 40 sessões para concluir as avaliações, tá bom? Tanto do grupo controle quanto do grupo positivo. O primeiro estudo ele é um caso controle, esse outro agora é um estudo clínico randomizado, tá bom? Então a gente não sabe. A minha percepção, tá bom, é de que talvez o intensivo seja melhor. Baseado até na literatura, né? Uhum. Muito obrigada, estamos super interessados e vamos acompanhar. Certamente, professora. Parabéns. Esse é nosso. Não é de ré, isso é nosso. Parabéns. Obrigado. Professor Hilton, eu queria fazer um comentário. Uma das sessões mais interessantes que eu já presenciei. Eu não sou da área, talvez nem entendi tudo, né, que vocês, André e Gilson, trouxeram, mas é fantástico. É como se estivéssemos no mundo, né? Estamos no mundo onde o mar é conhecido nosso, mas nós não conhecemos o mar, né? A profundidade do mar. Então, eu penso que essas hipóteses, né, que vocês estão confirmando com estudos, vão fazer uma revolução desse tipo. É como se o mundo conhecido mudasse, né, e estivéssemos num outro planeta, com outras situações, né, e que, de verdade, o ser humano é um ser holístico, né, que as coisas funcionam articuladamente. E tudo tem a ver com tudo. Não é uma coisa estanque, como se o ser humano fosse em peças, né? Que uma não está funcionando e eu troco uma peça por outra, né? Substituta e tudo bem. Não é isso, né? É uma coisa que se autorregula e se autoestimula e, e é outra concepção. É como entender o mundo de novo, de outra forma. Então, realmente, André e Gilson, uma experiência de ver o mundo de outro jeito. Eu quero agradecer muito. Eu falei, não é da minha área, mas vou assistir, né, costuma ser sempre muito boas as nossas reuniões, mas hoje realmente abre um horizonte que, sabe, não, eu não supunha que pudesse acontecer. Mas com a minha idade, com as dificuldades que a gente tem até para caminhar e tudo, a gente sabe que as coisas funcionam como um todo. E basta você ter uma dor num tornozelo ou num pé, que afeta a sua marcha, afeta tanta coisa em você, e não poderia ser só um problema local, né?
ele tem que ter uma repercussão. Então, eu acho que realmente torço para que os resultados, né, que vocês vão ter abram mesmo esse caminho, e é um caminho maravilhoso. Parabéns a todos. Obrigado. Olha que interessante, a gente está descobrindo que imaginar tem o mesmo papel de executar. E aí, isso eu acho mais interessante. Isso estava na cara da gente, porque tem um monte de estudos, né, de músicos que Isso. pegam um instrumento, dá uma partitura, põe no avião e ele tem que estudar essa partitura, ou seja, ele só imagina tocar. E quando ele desce do avião, dá um instrumento e ele executa a peça. Né? Que cirurgiões que operam por realidade com robôs, na verdade, ele não está operando, ele está numa sala, às vezes, distante de quilômetros. Então, ele está operando de forma imaginativa. E ele também tem um bom resultado. Que se a gente imaginar uma coisa, e é assim, não é? A gente assiste um filme, a gente não está lá, mas a gente se transporta para lá. Então a gente chora, a gente se emociona, fica bravo, não é isso? E a gente sente mesmo, né? Delírio de ciúme. Para mim ficou muito claro, né? Delírio de ciúmes. Poxa, se a gente consegue fazer isso com coisas tão simples, o delírio de ciúmes é real para a pessoa que está sentindo, né? Ela tem a mesma força que algo que realmente tem acontecido, né? A gente passa a entender o ser humano de outra forma. E isso eu consegui provar que a imaginação é idêntica, mesmo que você não tenha uma parte do corpo. Eu acho isso, entender o ser humano e ele conectado. Então, se ele tiver uma rotina esvaziada, se ele não tem amigos, se ele não tem escola, se ele não tem contato interpessoal, o cérebro dele vai funcionar diferente e ele não vai produzir várias substâncias. Então, algumas coisas que ficavam muito no discurso, a gente fala, não, é anatômico, é orgânico. A gente precisa proporcionar para que todos tenham acesso a alimentação, saúde, moradia, diversão, esporte, cultura e lazer. Essas coisas não são besteiras, são importantes para o nosso desenvolvimento. Isso eu acho bem disruptivo. Aqui na sessão, eu tenho vários alunos que estão participando e eles estão convidados. Olha só para onde a gente foi. Vai ter em setembro a Bienal de Artes, né? Que vai falar sobre praxis. E nós estamos convidados para a reunião pré-bienal, para discutir no mundo das artes como é o cérebro dentro dessas praxis. Então a gente está sendo enxergado, né? E por outras áreas. Então, se o músico usa imaginação e a gente está falando da imaginação da marcha, a imaginação do movimento, e usando props, porque o esqueleto basicamente é um props, né? Um emulador, né? Um simulador. E a gente consegue atividade cerebral, eles falaram, puxa, aí tem caminho para nós. Tem muito caminho. Muito caminho. Eu acho interessante. E o que perguntaram aqui no chat, o que é estimulação elétrica de alto padrão, tá bom? Primeiro, o que é alto padrão? Primeiro, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. O paciente precisa do quê? Ele precisa estimular a fibra tipo 1 ou precisa estimular a fibra tipo 2? O que você quer com essa estimulação? Você quer produzir BDNF? Você quer liberar óxido nítrico? O que você quer? Você quer ativação de genes de miocina? Você quer ativar a elastina? O que você quer? Então, esse é o primeiro ponto. Como que está essa resposta muscular? É uma resposta apropriada ou é uma resposta que está inadequada, tá bom? Que está distoante do padrão fisiológico? E como eu equiparo isso? E aonde está o gap desse músculo não funcionar? Tá bom? É um músculo denervado ou é um músculo inervado? E eu preciso garantir que eu faça uma estimulação. Da mesma forma, eu falo assim, da mesma forma que um nefrologista prepara uma máquina, prepara um filtro para filtrar ureia, creatinina e outras coisas, a gente também tem que calibrar essas máquinas, ou seja, não são máquinas baratas, né? São máquinas mais caras também, mas esse não é o alto padrão.
porque o dinheiro não é nada, o dinheiro as máquinas têm o custo do desenvolvimento. E a gente precisa usar máquinas em que a gente consiga fazer calibragens diferentes e avaliações diferentes para que a gente consiga os objetivos que aquela pessoa precisa, né? Então, não é aquela fez de R$ 600, não. Ela custa mais porque ela tem mais recursos. É um músculo denervado, uma corrente contínua, é um músculo inervado, mas eu quero fibra tipo 1, é uma fibra tipo 2. Para vocês terem uma ideia, o aparelho comum de fez chega a mais ou menos 600 microsegundos de largura de pulso. A gente está falando em 100 mil microsegundos de largura de pulso. A gente está falando em 20 mil de largura de pulsos. É uma intensidade muito maior, são larguras e frequências que têm risco de queimadura, e a gente sabe o que significa uma queimadura muscular. Então, a gente precisa entender muito de tecido, muito de fisiologia e muito de máquina, porque a gente precisa calibrar essas coisas para que a gente consiga os reais objetivos. Mas eu acho que isso é uma evolução, da mesma forma que as primeiras diálises eram de uma forma e foram evoluindo, hoje a gente precisa de regular um monte de coisa. Com o tempo, talvez a gente só pense e a máquina faça sozinha, entendeu? Hoje a gente precisa de muita coisa, tá bom? Mas com o tempo isso será automático, talvez até automatizado, não precisa fazer nada. Isso que eu falo que é de alto padrão, entendeu? Fantástico. Queria agradecer o comentário da professora Clarice. E realmente, o que a gente vê, professora, é que mudou o prognóstico, né, dos pacientes que a gente atende na reabilitação. Vai mudar o prognóstico, né? E, André, posso dar um spoiler aqui que a gente não vai falar hoje, mas das ondas de choque em medula, diretamente do sistema nervoso central, né? Que, gostaria de contar a história dessa estimulação periférica com onda de choque, e outras estimulações que a gente está estudando, porque elas foram concebidas por um fisiatra alemão que nós conhecemos em 2015. Espero que outra reunião nós possamos falar melhor dele, em mais detalhe. Mas Dr. Henning Lusibusch, que é um gênio, assim, um gênio clínico, não é um grande publicador, né, mas um gênio que inventou a estimulação plantar com onda de choque, a estimulação medular com onda de choque, a estimulação transcraniana, que está sendo usada na Europa para a demência, né, com onda de choque. E a gente só tem um artigo de estimulação plantar com onda de choque para polineuropatia, que é dele, de 2014. E quando ele veio em 2015, ele nos ensinou a estimular a planta dos pés para reduzir espasticidade. E era isso que eu vinha fazendo. E o André teve essa ideia genial de fazer o estímulo periférico não só para relaxar os músculos espásticos, mas para fazer o estímulo cerebral máximo, o estímulo aferente máximo, né, André? Isso aí foi uma ideia genial dele. E essa linha que o André tem, acho que o André já teve publicações, estudos também com o dono membro fantasma. Então, a readaptação do sistema nervoso central, né, com estimação, treinamento, é uma linha da reabilitação, da fisiatria, que tem que ser estudada e tem que ser trilhada, né? E com relação, vou dar um spoiler aqui, André, com relação à aplicação medular, nós vimos, né, pacientes com quase 3 décadas de lesão medular recuperarem controle de tronco, ter reinervação autonômica. Nós não temos publicação ainda, mas estamos vendo isso, estamos aprendendo que pode ser mais estimulada ainda a regeneração medular, a regeneração encefálica. Tem muita coisa boa por vir ainda com os meios físicos na reabilitação, né? Então, nós estamos aprendendo e desbravando ainda. Né, André, quer fazer algum comentário? As coisas vão ficar mais claras. Olha que interessante. Quando a gente tiver um dos nossos pacientes que morrer, isso pode levar muitos anos, porque a gente está com autorização e a equipe inteira de patologistas de prontidão, que se um dos nossos pacientes da pesquisa vier a falecer, espero que não agora, daqui a uns 10 anos, a gente vai fazer as 8 pontos de biópsia e a gente vai extrair a medula inteira deles e o cérebro inteiro para estudar o que está acontecendo, tá bom? Porque modelo animal é uma coisa, modelo humano é diferente, para a gente entender o que realmente está se processando. A gente tem algumas dicas, né? A gente já sabe que a gente precisa estudar a genética,
tá bom? A gente precisa estudar genética. E a gente tem estudado outras populações. Por exemplo, tá bom? A gente está estimulando pessoas com síndrome de Down. Olha o que a gente tem lá, que a gente tem umas percepções diferentes. Qual é o grande talento da pessoa com síndrome de Down? Ela tem dois grandes talentos: cognição social, memória visual. São máquinas para isso. E não existe Down com tumor sólido. Então, na trissomia do 21 está a chave para condições que têm alteração da cognição social, da memória visual e do tumor sólido. Quando a gente pensa em tumor sólido, a gente pensa numa quantidade de pessoas que estão morrendo de tumor, nos gastos com câncer, e a resposta pode estar com a pessoa com síndrome de Down. Quando a gente pensa em cognição social e memória visual, a gente tem as pessoas com TEA. Então, manipular o gene, o 21, tá bom? Não é nem a trissomia, manipular o 21 dos trissômicos pode ser a chave para outras coisas. Da mesma forma que a gente está manipulando músculos desnervados e cérebro de pessoas com lesão medular, com lesão encefálica, para gerar uma via, a gente tem o mesmo raciocínio. Eu sempre falo assim, é o metadiagnóstico. O que você faz num grupo aqui, o mesmo raciocínio, se isso for verdade, você vai conseguir traduzir para outra coisa. O mesmo raciocínio que eu e o Gilson estamos aplicando na lesão medular e na lesão encefálica é o mesmo raciocínio. A gente consegue transladar para outra coisa. Se esse caminho realmente for verdade, se essa nova forma de pensar, a gente vai conseguir com que os geneticistas manipulem ou achem algo dentro do 21 que ajude TEA e ajude cura de tumor sólido. E é bem possível que essas coisas estejam conectadas. Bom, são coisas diferentes, parecem diametralmente opostas, mas o raciocínio é mesmo, é explorar dentro das potencialidades do que cada um tem, não apontar o negativo, mas ver o que tem lá de positivo, tá bom? E o que as pessoas têm de talento. Não, o seu talento é isso, tem um fiapo de medula que passa, vamos estimular, tá bom? Tem um nada de músculo, vamos estimular. Tem 20 anos, vamos lá. Então, você tem um 21 aqui que te trouxe estigmas da trissomia. Mas qual é o seu talento? Seu talento é cognição social? Puxa, quem tem grandes problemas com cognição social? Seu talento é não morrer de câncer sólido. Quem está morrendo de câncer sólido? Então, as coisas estão conectadas, o mesmo raciocínio, entendeu? Eu vejo que isso é muito possível. E a gente está abrindo essas cortes, viu? Tem uma corte de 400 crianças com síndrome de Down, que a gente está abrindo essas cortes, e a gente já viu que o grande talento da síndrome de Down é um processamento de cognição social que dá de 1000 a 0 em todos nós aqui, entendeu? É muito difícil. E essa é na prática, né? Quem se indispõe com alguém com síndrome de Down? Não tem quem se indispõe, né? A pessoa, se ela se indispõe, ela precisa de um tratamento, não a pessoa com trissomia, não é a pessoa que está se indispondo. Porque eles são excelentes nisso. Se existe, é porque a natureza permite e tem um papel no desenvolvimento e nessa evolução da nossa sociedade. A gente talvez não consiga entender as coisas, mas a gente precisa entender de outra forma, né? Fantástico. Outro spoiler aí, né, Gilson? Outro spoiler. Nós temos aqui professores da área de genética, né? Se quiserem comentar, né? Professor Eliane, ou outros professores, achei interessantíssima a colocação do André também. Muito obrigada, professor Gilson. Boa noite, presidente Hilton. Boa noite a todos. Realmente,
é um descortinar de um futuro inesperado. É como que o futuro chegou através de uma tecnologia tão avançada e outras, não mais tanto surpresa, é quanto nós desconhecemos do sistema nervoso central. Infelizmente, eu venho de uma geração onde aprendi dos professores, eu estou andando para completar 90 anos, então me formei em 61, e a gente aprendia de que o sistema nervoso era irrecuperável, de que não havia neurogênese. E durante muito tempo isso foi ensinado, e talvez esse viés servisse de uma certa barreira para o progresso de uma abordagem futurista para o sistema nervoso central. Então, a coragem de acreditar de que o sistema nervoso central ele é capaz de reagir, tal como outros órgãos reagem e recuperam, eu acho que isso é uma mudança de paradigma que realmente anima muito o futuro de continuidade de aplicação do exoesqueleto e dessas estimulações. O, eu tenho duas perguntas, talvez dentro da minha inocência na área. Uma é a seguinte, doutor André, doutor Gilson, da experiência que os senhores têm, eu estou sabendo que é uma pesquisa iniciante, mas com o grau de melhora que os senhores têm observado, será possível, ainda num cálculo educado, uma projeção de futuro de que em qual tempo se conseguiria uma melhora o suficiente para libertar do exoesqueleto? Talvez seja forçado demais, mas a gente gosta de pensar jogando para o futuro. Essa é uma pergunta. E a outra em relação à síndrome de Down. Isso me fez muito feliz. Nós lidamos muito, eu sou geneticista clínico, hoje aposentada, e lidamos muito. Eles realmente são pessoas curiosas. A afetividade deles, o carinho, como o senhor colocou, é comum a todos eles. Isso sempre me impressionou muito. Quanto a essa habilidade visual, eu não sabia. Eu aprendi agora, não deu para a gente perceber. Mas, e eram crianças felizes. Isso era que é interessante. Né? Elas são sempre crianças felizes. Elas não têm consciência das limitações e elas se projetam na sociedade por igual. É algo que acontece nas conexões dela, que ela não faz essa leitura. Outros tipos de comprometimento cognitivo, o indivíduo tem um pouco de percepção disso. E fica irritado, como fenilcetonúria, fica agressivo. Elas não. Elas são extremamente dóceis, sociáveis, e capazes de algum aprendizado, né? De modo, eu agradeço muito. Foi realmente uma das sessões de mais horizonte assim aberto para as pessoas que têm lesão medular e para entrando aí na área também de genética. Muito obrigada. Obrigado, Eu que professor. agradeço, professor. Desculpa, Gilson. Eu queria comentar, André e Gilson e colegas, que eu tenho me dedicado bastante, né, na avaliação de tecnologias para as doenças raras, principalmente para os medicamentos novos, né, envolvidos com as doenças raras. E sempre me pareceu que o mais importante nas doenças raras seria estudar essa janela, né, que a natureza oferece para que a gente aprenda mais sobre a saúde e a doença prevalente, né? Não a doença rara em si, porque os medicamentos, a maioria dos que têm chegado para nós, não curam, né? Melhoram alguns pontos, mas não é o principal. E tem modelos em outros países, né, em que essa oferta de medicamentos novos para doenças raras se faz dentro de institutos de pesquisa, como se faz na França, no Imagine, não sei se é assim que fala em francês, um instituto que trata crianças com a melhor tecnologia possível, disponível, mas também as estuda, pensando nisto que você falou, André, que deve ter ligações, que as ligações é como se fosse um quebra-cabeças, que a doença rara oferece uma oportunidade,
uma brecha, né? Uma abertura para que se veja alguma coisa que estava escondido, não é? E aqui, infelizmente, no país, a gente tem sido, a gente só sofre, né? Sofre a judicialização de um medicamento que ainda é imperfeito, que custa muito dinheiro, captura muito orçamento da saúde, mas que não oferece, infelizmente, grande vantagem para as crianças ou pessoas com as doenças raras, porque ainda é pesquisa, né? Então, eu penso como você, né, que a gente poderia descobrir mais, usar esse avanço que está havendo, né, no caminho das novas terapias para doenças raras, para explorar, levar pesquisas que nos ajudem com as doenças prevalentes, aquelas que mais matam, né? Porque deve ter a ver, só que a gente ainda não achou a ligação. E a doença rara, ela como se a natureza oferecesse para a gente, de mão beijada, uma ligação dessa, como você está dizendo, né? O caráter da pessoa, a alegria, né? A doutora Eliane colocou. E essa ligação, de repente, começa a fazer sentido para tratar uma doença ou outra muito mais frequente, como TEA ou como qualquer outra. Então, eu acho que só um comentário final, que as coisas têm que se ligar também. Enquanto formos um país que só compra remédio ou judicializa e não faz pesquisa, a gente não aproveita o principal, né, que a doença rara poderia nos dar essa abertura para conhecer mais e entender mais como o corpo humano funciona, a complexidade dele e tudo mais. Mas muito interessante isso, né? A gente fazer essas ligações, porque é além da reabilitação, né? É uma porta para a ciência e para saber mais. É inclusão na prática, né? Todos pertencem, porque a sociedade só evolui se todos estiverem dentro, né? Se todos estiverem pertencendo a isso, e cada um com o seu papel, com as suas doenças, com as suas dificuldades, com as suas vantagens e com os seus talentos, cada um a sua forma, né? Eu acredito muito nisso, que essa é a verdadeira inclusão. E sim, a gente precisa de cortes de segmento, né? A gente precisa muito de segmento. E muita gente tem confundido, né? Amor com medicação. Cuidado com medicação. E não é. E não é, né? Eu fiz tudo. Aí você vê assim, puxa, mas essa criança tá brincando? Ela tomou um remédio que vale, nossa, né? Mudaria a vida de várias famílias. Mas 18 ela tá milhões. brincando, né? Ela tá brincando. Brincam com essa criança. Ela foi ao circo, ela viu a árvore, né? Ela foi apresentada ao cachorro, ao gato, e aí você vê que não, entendeu? Tem um caso assim, que tomou, entendeu? Mas eu fiz exatamente essa pergunta. Essa criança já foi apresentada ao cachorro, já foi apresentada à árvore, mostraram para ela alguma coisa? A família não tinha mostrado. Era uma rotina completamente centrada em terapia e zero de vida, né? Zero de acolhimento, né, de vida. Mas é para pensar, muito bom. É muito bom quando a gente pensa. André, com relação à dúvida da professora Eliane, do prognóstico, lá de saída da Ah, sim, esqueleto, sim. Sai do os exoesqueleto. trabalhos... Então, a gente é o único grupo no mundo que tirou 4 do exoesqueleto. É bem possível que as pessoas vão precisar usar exoesqueleto e as técnicas de estimulação pelo resto da vida, tá bom? Teve um caso que a gente fez andar e andou bem, andou de andador, e ele, depois de um tempo, ele perdeu, tá bom? E a gente está voltando ele com as terapias. Então, talvez a gente está entendendo que talvez tem que ficar isso por muito tempo. Mas também tudo bem. A gente precisa tomar remédio de pressão a vida toda, precisa tomar remédio de diabetes, né? E às vezes a gente precisa fazer coisas não farmacológicas para o resto da vida. Usar óculos, por exemplo. Entendeu? Então eu não vejo isso como um problema, mas vejo como a gente colocar dentro do universo de pertencimento mais pessoas. E tudo bem também se ela não andar, tá bom? Porque a gente não pode ter a cultura do hortus, né? A gente tem que aceitar todos. André, não sei se diga. dá para comentar.
sobre sequenciamento genético, questão de BDNF, e se isso muda o prognóstico também, né? Que os trabalhos da professora Dinamara com a doutora Sim, Fernanda, a geneticista, se você pode falar alguma coisa disso. posso. Acho que você também pode, né? Mas assim, tem pessoas que geneticamente elas não têm arcabouço genético para produzir é, substâncias que vão ajudar na neuroplasticidade. E às vezes, por mais que você faça, você não vai conseguir o resultado, né? E isso não é só para neuroplasticidade, mas para hipertrofia muscular também. A hipertrofia muscular, todo mundo fala assim, tem que fazer exercício, tá, não sei o quê, e tomar proteína, né? Pá. A gente já sabe que não é só isso. Tem perfis genéticos que vão ganhar mais músculo e tem perfis genéticos que mesmo você fazendo tudo, não vai desenvolver músculo. E da mesma forma, você pode fazer tudo e não vai desenvolver BDNF, óxido nítrico, miocinas e estatinas, e depende de um arcabouço genético, tá bom? Para que a gente tenha essa produção, não só da estimulação, mas do que a pessoa tem. Tem de hardware, né? Que a genética, eu acho que a gente pode falar que é o hardware, né? Mais alguma coisa, Gilson? Será que eu estou Eu vou só esquecendo? comentar da superposição, que eu também aprendi recente, né, também de síndrome de Down, que eles têm a demência precoce, né, eles estão É, expostos. Então, o que a gente está estudando para a demência, com os meios físicos, pode ser que ajude né, portadores de síndrome de Down. Então, é mais é. uma posição dos nossos estudos. Eu acho Aí que é não, um jogo de ganha-ganha, né? A gente sim, estuda o 21 aqui e entrega outra coisa para ele, né? A gente resolve alguma coisa com o 21 que eles têm e a gente resolve alguma coisa para eles. Acho que é um jogo de ganha-ganha, né? e, acho que demos todos os spoilers, né, André? Aqui. Todos. Mas esperamos colaborar em outras reuniões ainda com mais novidades, né, com mais aprendizados. Acho que não tem mais perguntas aqui no nosso chat. Fica aberto para alguém que queira fazer mais um comentário, mais alguma pergunta. Senão, nós passamos para o professor Hilton fazer os comentários finais. Acadêmico Gilson, boa noite. Boa noite, presidente Hilton, boa noite a todos. Boa noite, Em né? primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a vocês, né, pela belíssima apresentação e pelo trabalho também que vocês estão desenvolvendo. E também a toda a equipe, parabenizar toda a equipe da Rede Luci Montoro, que é comandada pela nossa querida Dinamara Batistella. E também, Gilson, eu gostaria de agradecer esse sincronismo que houve na elaboração dessa sessão. Muito respeito, muita ética, né, entre a gente, e eu espero colaborar com vocês e outras, e vocês participarem também. Meu eterno agradecimento, principalmente por ser véspera de um feriado, né, vocês estarem aqui, disponibilizarem do tempo de vocês, e também agradecer aos participantes, todos os participantes. Muito, muito obrigada. Sim, agradecemos a todos os acadêmicos e participantes que estão na véspera do feriado, aprendendo aqui com o professor André. Muito obrigado, Vânia, pela organização, né? E muito obrigado a todos. Professor Hilton, gostaria de falar algo? Bom, eu faço minhas as palavras da acadêmica Vânia, sendo agradecimento. Ela realmente é sustentáculo aí das nossas sessões e tenho que sempre agradecer a ela, em primeiro lugar, porque a escolha e o sentimento dela de fazer isso tem uma emoção interessante que ela nos passa, a mim, pelo menos, e talvez a Regina e as pessoas que organizam a sessão. É uma emoção de fazer aquilo que seja adequado ao grupo, que seja bom para o grupo, que seja uma coisa que seja aproveitada. Então, eu acho que esse trabalho dela, essa ansiedade, às vezes até a agonia de querer fazer melhor, talvez até dê um pouco de sofrimento a ela, mas ela tem o nosso reconhecimento geral de todos. Então, queria primeiro agradecer
agradecer André Gilson. Realmente foi uma noite absolutamente fantástica, uma coisa, né, inovadora, especial, uma fala transparente, sincera, boa de ouvir, né? Então, só tenho que dizer que, como presidente da academia, me sinto muito honrado, muito feliz por tê-los aqui hoje, falando para a turma. A minha organização, às vezes, de falar com as pessoas, né? Assim, ter o carinho, né, que a gente troca também aqui com algumas pessoas, de modo geral, né? E eu fico feliz de encontrar algumas pessoas, né, que vêm aqui nossa apresentação, e hoje tivemos 37 pessoas, né, que participaram conosco, foi um número bastante importante, e isso me deixa bastante satisfeito, muito feliz. Haja visto que esta apresentação, André, foi brilhante, realmente uma apresentação maravilhosa. Então, queria agradecer mais uma vez, tá? E dizer que foi uma noite feliz, não é? A gente pode dormir, talvez, pensando que talvez essa evolução do que vocês estão fazendo, do que a própria medicina está fazendo, ela vai nos levar a algum lugar, né, para as pessoas terem um conforto, terem uma alegria. Aquela hora que você chama a atenção do rosto, né, quando ele vai andar, o sorriso que ele faz, né, quer dizer, certamente tinha perdido a esperança de que fosse um dia andar, né, mesmo que foi um exoesqueleto, mas ele andou. Então, isso, estou arrepiado aqui de emoção, né, porque realmente deve ter sido uma coisa absolutamente fantástica. E vocês fizeram isso. Então, isso, vocês têm essa medalha no peito de que foi feito por vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, professor. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito Boa obrigado. noite a Boa todos. noite.